Olá, galerinha do quarto ano. Pessoal, a atividade que eu vou passar para vocês hoje é referente à leitura bimestral, certo? Eu ainda não havia passado nenhuma ficha de leitura para vocês. Eu dei um tempo, até nós terminamos o primeiro bimestre, o tempo grande para que vocês pudessem se organizar e providenciar a leitura indicada. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês e vou explicar como funciona a minha lista de indicação e como são cobradas as leituras. Só um momento, não é esse aqui. Só um momentinho, pessoal, deixa eu só verificar aqui. Vou compartilhar minha tela com vocês. Então, deixa eu explicar a minha indicação do livro. Eu passei essa lista para vocês no início do ano. Para quem não lembra, é só procurar que eu colei com vocês na capa do caderno de língua portuguesa. Essa mesma lista, ela está colada do lado de dentro da capa do caderno de língua portuguesa. Eu indico para vocês 3 obras por bimestre. Dessas 3 obras, como está em destaque aqui escrito, vocês escolhem 2 para ler. Então eu coloco aqui 3 opções. Dessas 3 opções, vocês escolhem 2 e praticam a leitura bimestral. Eu vou começar pelo primeiro bimestre, mesmo já iniciando o segundo, por quê? Porque no primeiro bimestre foi novidade para vocês, a questão do EAD foi novidade, nós estávamos aí tentando ver quanto tempo isso ia durar, então eu vou enviar para vocês, no quarto ano, a ficha de leitura, eu já enviei para o sexto, eu já enviei para o quinto, porque essa leitura bimestral, ela vai permanecer com vocês até o ensino médio. Então é bom que vocês já comecem a praticar, a ter como hábito. Todo bimestre vocês farão a leitura dos livros indicados. Então vamos lá. No primeiro bimestre eu indiquei para vocês o livro De Todas as Cores, de Ni Ribeiro. Aqui eu coloco uma editora como sugestão, tá? Mas se for o mesmo autor e o mesmo nome do livro, pode ser que tenha de outra editora e seja a mesma história. Se por acaso vocês baixarem PDF ou pegarem emprestado o livro e tiver dúvida se é a obra indicada, vocês podem tirar uma foto e me enviar no WhatsApp que eu falo para vocês se é ou não. Depois, Histórias das Mil e Uma Noites, da Ruth Rocha. Era uma vez um caracol furado, da Bia Vilela, e aqui editora Moderna. Então, dessas 3 indicações, vocês vão escolher 2 livros. Precisa comprar o livro? Não necessariamente. O que você precisa? Você precisa ler o livro. Se você pegou o livro emprestado, ok. Se você conseguiu baixar em PDF pela internet, ok. O que é importante? Que você leia os livros que eu indiquei. Você pode escolher aqui, dessas 3 opções, 2 livros para ler. Eu vou enviar para vocês uma ficha de leitura para acompanhar essa leitura bimestral. Quando a gente voltar para a escola, quando a gente voltar para as aulas presenciais, vocês farão a prova do livro. Todo bimestre eu dou uma prova do livro referente à leitura bimestral. Agora eu vou passar a ficha de leitura para acompanhar a leitura que vocês estão fazendo. Quando voltarmos para as aulas presenciais, vocês farão prova do livro, ok? Então vamos lá. Eu vou parar de compartilhar, que agora eu vou compartilhar outra tela. Eu vou compartilhar com vocês a ficha de leitura. Só um momentinho. Pessoal, eu vou compartilhar com vocês a ficha de leitura. A ficha de leitura é algo que vocês têm que ter para ter um controle do que vocês estão lendo,
para vocês terem isso depois registrado, para que vocês não esqueçam da história, porque vocês têm toda a leitura do primeiro bimestre e toda a leitura do segundo bimestre para fazer até julho. Até julho, que é o segundo bimestre, você tem que ter lido 4 livros. Então, esses 4 livros, para a história, para você recordar, eu vou passar a ficha de leitura para a gente acompanhar. A leitura, ela tem que ser significativa. Você tem que ler, interpretar e compreender aquilo que você está lendo, ok? Se você tiver dúvidas de vocabulário, usa o dicionário, pode perguntar nas aulas que tivermos, pode pesquisar na internet, pode perguntar para a mãe, para a avó, para o pai, para o irmão, para a irmã. O que eu quero que vocês façam nessa leitura bimestral? Que vocês aprendam palavras novas, que vocês tenham noção de interpretação e que vocês criem uma opinião sobre a história. Nem sempre os livros que a gente lê vai agradar. Às vezes você lê uma história e a história não é tão empolgante quanto a outra que você leu. Você tem o direito de não se identificar com a história, de não se identificar, ok? Desde que você tenha uma justificativa. Por exemplo, tem gente que gosta de história de contos de fadas, tem gente que prefere lendas folclóricas, tem gente que gosta de história de aventura e mistério, tem gente que não gosta de história de aventura e mistério. E assim por diante. Por quê? Porque nós temos que exercer também a nossa interpretação e a nossa opinião. O que eu quero que vocês conheçam? Diversos escritores, diversos autores, diversas obras, para que possamos juntos fazer a interpretação e selecionar. Olha, o estilo de livro de história que eu gosto é mais esse. Então, a partir do segundo bimestre, que vocês têm a opção de escolher a história, escolha uma história que você se identifique mais. Pesquise na internet a sinopse. O que é a sinopse lá? Uma apresentação do livro, algo que vai te mostrar do que a história fala. E assim você escolha. Por isso que eu indico 3 e vocês têm a opção de escolher 2, ok? Na ficha de leitura, coloquei aqui, você vai colocar o seu nome, depois descendo. Aqui você vai colocar o nome do livro que você escolheu, aqui o nome do autor. O primeiro passo, relate, ou seja, conte, com suas palavras, o que mais gostou no livro. Qual momento da história mais lhe interessou e qual parte menos gostou? Justifique, porque, como eu disse, vocês têm o direito de gostar da história ou não gostar. O importante é que vocês leiam, aprendam, interpretem e conheçam a história, ok? Cite as personagens que chamaram sua atenção e tudo o que achar importante. Então, você vai falar lá se você gostou, se você não gostou, por que você não gostou, vai expressar a sua opinião. Depois você vai colocar quais as personagens que chamaram a sua atenção. O que tem nessas personagens que você tenha gostado? O que elas fizeram? Quais são as características que ela tem que chamou a sua atenção? Essa resposta, pessoal, ela é pessoal, ela é a sua opinião. Você, nesse primeiro passo, vai fazer uma análise da história que você leu, das histórias, porque vocês têm que ler 2 livros. Então, esse aqui é de um livro, vocês vão fazer esse procedimento 2 vezes, um para cada livro, ok? Então, primeiro você vai, expresse sua opinião sobre a leitura. Escreva em formato de texto em prosa. O que é texto em prosa? Tem que ter parágrafos e linhas corridas. Tem que escrever até o final. Então, tem que estruturar em texto. Não precisa ter título, porque é uma análise. Ele só precisa estar estruturado em parágrafos, letra maiúscula, pontuação. Coloquei aqui para vocês, respeitando parágrafo, pontuação e coerência do que está sendo apresentado. Então, nesse primeiro passo, vocês vão colocar a opinião de vocês sobre a leitura. Se vocês teve momento do livro que gostaram e momento que não gostaram, também vocês vão deixar isso evidente. Onde que vocês vão fazer isso? No caderno de língua portuguesa. Se vocês quiserem fazer, escreve lá no caderno, livro, o nome do livro, autor, o nome do autor. Em seguida, já pode começar o texto. Não há necessidade de escrever isso aqui que eu coloquei na folha. Ó, nome do livro, nome do autor, pula uma linha,
parágrafo e começa a sua análise. Você pode começar exatamente assim, ó. No livro, tal, 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 a parte que eu mais gostei foi essa, 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 essa. A parte que eu não gostei, tá, tá, tá. Por quê? Isso, isso, isso. As personagens que chamaram minha atenção, tá, 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 tá. E o que mais você achar importante? Se você acha que você quer me contar algo que chamou tua atenção no livro, que não esteja aqui, fique à vontade, porque o primeiro passo é para vocês expressarem a opinião de vocês sobre a leitura bimestral. Segundo passo. O segundo passo, você vai fazer um breve resumo da história. Lembre-se, um resumo não é permitido dar a sua opinião. Apenas relatar brevemente os acontecimentos da história, respeitando a ordem dos fatos e mantendo a coerência. Então, vamos lá. No primeiro passo, você vai dar a sua opinião. No segundo passo, você vai começar um novo texto. Ó, nome do livro, autor, um pequeno texto para dar a sua opinião. Pula uma linha, inicia o segundo passo. Se você quiser escrever, tá? Segundo passo, 2 pontos, pula uma linha, parágrafo, letra maiúscula, começa o resumo. O que é o resumo? Você vai simplesmente contar novamente a história que você leu, só que de uma forma breve, como se você estivesse contando para mim, como se você estivesse contando para sua mãe, como se você estivesse contando para um amigo. Você vai contar o que acontece na história respeitando a ordem, o que aconteceu primeiro, o que aconteceu em seguida e o que aconteceu por último. No segundo passo, vocês colocarão, então, um breve resumo. Não é permitido no segundo passo dar a sua opinião. Onde vocês vão dar a opinião? No primeiro passo. Coloquei aqui, ó. Atenção! Faça esse procedimento 2 vezes, com os 2 livros escolhidos por você para a leitura bimestral. A atividade pode ser feita no caderno de língua portuguesa. Então, vamos lá. Essa lista aqui faz referência à ficha de leitura acompanhamento dos livros do primeiro bimestre. Os livros indicados estão numa lista que eu passei para vocês colado na capa do caderno de língua portuguesa. No caderno de português, vocês vão colocar o nome do livro, o nome do autor. Pula uma linha, começa um pequeno texto para dar a sua opinião. Pula uma linha, escreva segundo passo, pula uma linha, começa um segundo texto para fazer um resumo. Em seguida, novamente, o nome do segundo livro que você leu, o nome do autor desse segundo livro, novamente vocês vão escrever um relato dando a opinião dessa segunda leitura que você fez e um segundo passo fazendo o resumo. Vocês vão fazer esse procedimento 2 vezes no caderno de língua portuguesa referente à leitura bimestral, aos 3 livros que eu indiquei para vocês. Pessoal, eu indiquei para vocês na lista 3 obras. Vocês têm que escolher 2 dessas 3 obras. Eu estou enviando para vocês hoje, eu vou enviar esse PDF para vocês lá pelo Daldata, eu vou enviar para vocês e vocês farão no caderno de língua portuguesa a sua ficha de leitura. É um acompanhamento da leitura bimestral. Vocês vão fazer o procedimento indicado 2 vezes, porque vocês tiveram que selecionar 2 leituras das 3 que eu indiquei a vocês. Vocês vão colocar, no primeiro passo, um pequeno texto estruturado em parágrafos, a sua opinião sobre a leitura. Em segundo passo, um breve resumo. Eu não estipulei limite de linha, nem para máximo, nem para mínimo. Por quê? Porque esse é o primeiro contato que vocês estão tendo com a escrita em relação à análise de leitura. Então, eu vou deixar que vocês façam, que depois vocês tirem as dúvidas comigo, e num segundo momento nós vamos falar sobre ter noção de quantidade para escrever. Pessoal, pensando que você consegue dar a sua opinião sobre uma obra, sobre um livro, com uma linha? Eu acho um pouco complicado. Então, assim, usem o bom senso. Não vou estipular limite de linhas nesse primeiro momento para vocês. Para quê? Para deixar livre, que vocês expressem aí o que vocês entenderam da leitura bimestral. No segundo momento, nós vamos falar sobre essas leituras em uma aula.
Num terceiro momento, quando as aulas presenciais voltarem, vocês farão a prova do livro. Então, façam o acompanhamento da leitura. Se tiver dúvida em relação ao livro, me pergunta, me manda mensagem, olha lá na listinha que eu indiquei, façam a leitura com calma. Se for preciso, leia 2, 3, 4 vezes o livro. Se tiver dúvida de vocabulário, pesquisa, não pula a palavra, aprenda a palavra nova. A leitura ela está aí para te ajudar no vocabulário, na ortografia, na interpretação, na compreensão. Então, o que vocês têm que fazer? Uma leitura significativa, ler com calma, entender a história, lembrar certinho dos fatos, compreender tudo o que se passa nela. Lembra que nós iniciamos os elementos básicos da narrativa? Personagem, narrador, espaço, tempo e enredo. Lembra do jogo que vocês fizeram em sala de aula? Então, a leitura do livro ela tem que ser significativa. Vocês têm que olhar para o texto, para a história e compreender que lá tem muitas situações, que lá tem conflitos, tem problemas, tem personagens, tem características dos personagens, tem o lugar onde aconteceu e tem o narrador, que é quem conta a história. Ele pode contar uma história que ele participa, ele pode contar uma história onde ele não participa. Então, observem tudo isso, aprendam a ler com calma. Ah, eu não conheço essa palavra que foi apresentada aqui. Pesquisa no dicionário, aprenda uma palavra nova. Se achar necessário, anote no caderno de língua portuguesa, coloca lá, curiosidades da leitura, e coloca as palavras novas que vocês estão aprendendo e o significado que vocês encontraram no dicionário para em outro momento compartilhar comigo, com os amigos. Então, faça a leitura com calma, ok? Pessoal, então na aula de hoje eu vou passar a ficha de leitura. Espero que vocês comecem hoje. Para quem já leu, já pode começar a produzir no caderno a ficha de leitura. Para quem ainda não leu, hoje a atividade que vocês têm que fazer é sentar e começar a leitura. Para quem ainda não providenciou os livros, tem que providenciar, pode baixar na internet, tem para baixar em PDF. Não há necessidade de compra, há necessidade de leitura. Vocês têm que ler as obras indicadas. E qualquer dúvida em relação ao livro, se for uma editora diferente da que eu coloquei como sugestão, vocês podem me perguntar, ok? Boa leitura e façam com calma. Aproveitem!